doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje é com satisfação que recebemos mais uma vez o nosso amigo Alberto Almeida, médico homeopata e terapeuta transpessoal. Bem-vindo, Alberto. É uma alegria novamente estar aqui, Coelho. Alberto, gostaríamos de conversar com você hoje sobre um tema também bastante solicitado pelos nossos amigos de casa, que é a tristeza. É normal ter tristeza, Alberto, ou estar triste? A tristeza, ela é um dos sintomas que caracterizam que nós somos humanos, espíritos reencarnados num processo de evolução, trazendo, portanto, emoções básicas que comparecem na nossa dinâmica do cotidiano e que fazem parte, portanto, de uma naturalidade. A tristeza em si mesma, ela é tão natural quanto é o medo, quanto é a agressividade positiva, quanto é a alegria. Elas fazem parte da estrutura do ser, enquanto sentimento que, portanto, do qual pode derivar outros sentimentos negativos ou pode derivar conteúdos de positividade. Então, nós precisamos acolher a tristeza como algo que faz parte da nossa estrutura psicológica, como compondo a nossa estrutura. Do mesmo jeito que você ouve um barulho e se recolhe num sobressalto, é um movimento de medo de onde veio aquele barulho, é um choque, e você logo se retira. Isso é natural, é um instinto de defesa. Então, a tristeza, ela também faz parte da nossa estrutura psicológica e ela nos protege também de sofrimentos e nos ajuda a crescer, desde que ela esteja dentro de um enquadramento natural, um enquadramento ecológico do ponto de vista da vida do espírito. E a tristeza tem alguma relação com depressão, Alberto? Sim. Quando a tristeza não é bem trabalhada, ela se converte em depressão. Do mesmo jeito que o medo, esse cuidado que nós temos para nos proteger das agressões da vida, pode se engrandecer, pode se intensificar e virar uma fobia, e virar, portanto, uma distonia, uma patologia médica. Do mesmo jeito que a agressividade que se coloca saudável, com que você trabalha, com que você fala enfaticamente com o filho, assertivamente, ela pode se converter numa agressividade destrutiva. Quando você quebra um prato, jogando um prato na parede, agride uma pessoa, passa a ser, portanto, algo anormal, ou por outra, não ecológico nas nossas relações interpessoais, não ecológico na nossa relação conosco mesmo, não ecológico na nossa relação com os espíritos, porque isso cria ambientes de sintonia espiritual desagradável. A tristeza, se não bem administrada, ela pode, então, se encaminhar para um quadro de depressão. A depressão é um agravamento do estado triste, gerando, portanto, um quadro psicopatológico, necessitando de intervenções especializadas habitualmente, da ajuda do médico, do psiquiatra, dependendo do grau da depressão, da ajuda de um psicoterapeuta, da ajuda de um profissional, portanto, da área que possa cuidar da pessoa que está num estado de enfermamento. Então, assim como o medo se converte em fobia, assim como a agressividade normal se converte em raiva, em fúria, a tristeza pode se converter em depressão. Aí precisa ser tratada. Aí, já de modo algum, ela é natural. Mesmo que essa depressão,
ela esteja a serviço de um sistema de autoproteção. O mecanismo de defesa do ser humano, do ego, ele faz com que muitas vezes a pessoa se deprima. Mas essa depressão, que é um sistema de defesa, ela é precário e ela gera muitos prejuízos. Ela me impede de trabalhar, ela me tira o prazer de viver, me inclina a posições de, às vezes, ao suicídio, pensamentos suicidas, desejos suicidas. Então, a depressão, ela me impede de raciocinar adequadamente, de concentrar, de conciliar o sono. Então, o sono se torna demasiado. Então, ela se configura dentro de um determinado tempo como um quadro que precisa ser tratado. Portanto, é uma doença, é uma disfunção do espírito que está atrapalhado. Então, a depressão, diríamos assim, é uma doença da qual deriva-se dela esse viés da tristeza. Não é a tristeza que faz a gente ficar deprimido, são outros conteúdos que nos deixam tristes, e se a gente não consegue elaborar esses conteúdos, a gente pode deprimir. Por exemplo, eu perco a minha mãe, é normal ficar triste, é anormal eu ficar feliz, né? Algumas pessoas dizem, não, eu fiquei feliz, a mãe morreu, mas foi a mãe da minha esposa, foi a minha sogra, aí a gente fica feliz, né, porque morreu a sogra. Mas aí já é vingança, não é alegria. Mas a pessoa, quando perde uma mãe, por exemplo, ela fica triste, se recolhe, fica... É normal isso. Agora, se eu passo 1 ano e meio nesse quadro, aí já virou depressão. Ou se a tristeza me impede de levantar, de tomar banho, de me alimentar, então já deixou de ser tristeza e passou a ser um quadro depressivo, às vezes precisando de um atendimento medicamentoso, de um atendimento especializado. Mas ficar triste porque a mãe morreu é normal. Nós estamos diante de um impacto, de uma perda. E mesmo sendo espíritas, mesmo sabendo da desencarnação, de que a vida é permanente, de que ninguém sai da vida, a gente sai do corpo, mas não sai da vida, mesmo assim, esse distanciamento nos impacta. Como nos impacta a gente deixar alguém no aeroporto, que a gente ama muito, e que vai fazer uma viagem longa, demorada, de um filho, por exemplo, que vai fazer um curso no Japão, uma pós-graduação. A gente vai no aeroporto, deixa o filho e volta para casa triste. Essa tristeza é normal. Nós estamos elaborando uma perda de convivência pelo distanciamento. Mas se eu me deprimo porque o filho viajou, se eu já não consigo mais estudar, não consigo trabalhar, aí já se traduz num quadro de depressão e precisa de uma atenção cuidadosa porque a pessoa não está bem. Agora, Alberto, tanto num caso quanto no outro, evidentemente que deve-se ter aí os graus de cada coisa, mas há alguma intervenção espiritual, algum caso, por exemplo, de obsessão mais leve ou mais profunda, tanto no caso de tristeza quanto na depressão? Naturalmente que sim. Porque a tristeza, ela tem um conteúdo que se manifesta dentro de um tempo. Se uma pessoa ela é todo o tempo triste, alguma coisa está errada. Mesmo que ela não deprima, mas se ela é sempre farol baixo, faz tudo, trabalha, estuda, mas é aquela alma assim, parece que está morrendo, né? Tudo que você avalia do ponto de vista médico não se enquadra num quadro de depressão, mas ela é uma alma triste, com ânimo frouxo, aí precisa se avaliar. Pode ser um processo anímico da própria alma, um espírito, por exemplo, que renasce e que faz a reencarnação em um país distante dos outros entes queridos que renascem num outro mundo, num outro país, ou que ficam no mundo espiritual, e pode reencarnar melancólico. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma página bela sobre isso, que eu recomendo ao telespectador. A melancolia. Às vezes a gente fica melancólico, porque está distante dos nossos entes amados que ficaram na colônia espiritual, ou que ficaram fora do corpo. Às vezes estão reencarnados num outro país, e nós estamos reencarnados num lar no qual nós não temos muita familiaridade, são espíritos não muito afins conosco, ou são espíritos estranhos. Então nós podemos ficar, por exemplo, tristes. Mas se essa tristeza ela se demora, se ela é uma tristeza surda que vai se alongando, ela deixa de ser uma manifestação saudável. Do mesmo modo que o medo, se a pessoa é muito medrosa, não é normal.
aquele medo que é um sistema de defesa e que faz parte da nossa estrutura de autoproteção, ele passa a ser uma trava. Nós poderíamos comparar isso, assim para o telespectador compreender bem, como uma cadeira. Eu preciso de uma cadeira sentar para descansar. Depois que eu descanso, eu levanto e vou fazer as minhas coisas. Esse é o sistema de defesa. Eu estou cansado, sento numa cadeira. A cadeira da tristeza. Eu sento, repouso, acabei de repousar, levanto e vou para a vida. Viver a vida normal. Mas se eu sento na cadeira e não consigo mais me levantar da cadeira, eu quero todo o tempo estar na cadeira, alguma coisa está atrapalhada. Eu não estou bem. Ou eu estou entrando num quadro de depressão, ou então eu estou cultivando a tristeza, eu estou me agarrando na tristeza, eu estou me agarrando na cadeira, então eu fico me imobilizando. Como alguém se imobiliza no medo, o outro se imobiliza numa agressividade destrutiva, no sistema de cólera, por exemplo, alguém pode se imobilizar na tristeza. E aí, nesse ponto de vista, não é saudável. E a pessoa pode viver isso, seja por uma causa pessoal, qual eu estava citando os exemplos, seja por uma interferência espiritual. Um espírito triste ou deprimido que se aproxime de uma pessoa normal e que encontre sintonia, ele pode determinar na pessoa que estabelece o encaixe um quadro de baixa de ânimo. E a pessoa pode deprimir como ele está deprimido ou pode ficar triste. E a pessoa, não sei por que eu estou triste. Não tem motivo para eu estar triste, mas eu estou triste. A pessoa não reconhece a sua tristeza, ou não reconhece como sua a sua tristeza. Na verdade, ela está filtrando uma interferência espiritual, seja ela médium ou não médium, e ela está manifestando-se triste. Aí, se ela faz uma oração, por exemplo, ela sai daquele processo, ela levanta da cadeira, porque desconectou do espírito. E ela diz, engraçado, eu não sei porque eu estava triste. Era uma interferência espiritual. Quantas vezes nós manifestamos no nosso comportamento uma agressividade que ela é negativa, destrutiva, que ela é resultado de uma conexão espiritual. Um medo que acaba se transformando em pavor por uma interferência espiritual e a tristeza de igual modo. Então, quer dizer que, nesses casos, a casa espírita pode auxiliar, como a terapia, o terapeuta, né, pode auxiliar essas pessoas, mas a casa espírita também pode ser algo coadjuvante aí no tratamento de problemas de depressão, por exemplo? Da depressão, sim, o centro espírita tem um papel fundamental no tratamento da depressão. A depressão, em sendo uma patologia, precisa do apoio médico, habitualmente de um psiquiatra. Dependendo do grau, ele vai regular a medicação. Normalmente entra um profissional da área terapêutica, um psicólogo, um psicanalista, um profissional, portanto, um psicoterapeuta, para ajudar a pessoa a remontar as causas, porque a depressão é consequência. Não adianta tratar os efeitos só com medicamento, com química. É necessário dar contenção química. Mas é importante que se remonte às causas da depressão. E a psicoterapia ajuda grandemente nisso. E o centro espírita, ele favorece, mediante a terapia espírita do autoconhecimento, do afervoramento à aproximação dos ensinos evangélicos e do movimento de autoencontro que o Espiritismo suscita, porque o Espiritismo é uma doutrina fundamentalmente de autoiluminação a partir do autoconhecimento. Esse mecanismo de se autodescobrir que a casa espírita permite, faz com que a pessoa faça contato com as causas que geram o processo depressivo. Ao lado de uma terapêutica complementar que o Espiritismo oferece, feita pela bioenergia, seja pelo passe, seja pela água fluidificada, seja pelo campo energético de um centro espírita, a pessoa, em participando do centro espírita, ela se beneficia duplamente, com a ajuda dos espíritos, energeticamente falando, fluidicamente falando, e pelo conteúdo espírita, que vai lhe dar ensejo de que ele possa encontrar as causas junto com o mergulho que ele está fazendo com a ajuda, por exemplo, de um profissional, e ele então possa não só eliminar as causas, mas possa crescer. Porque um processo depressivo resolvido estabelece um avanço na alma. Porque toda encrenca que me determina a depressão, ela me suscita um crescimento numa área em que eu tinha um ponto cego, que eu estava encalhado, estava algemado. E se for uma interferência espiritual, suponhamos, uma obsessão, como se chama em espiritismo, uma influência duradoura de um espírito gerando um quadro depressivo, o centro espírita ele toma um papel aí fundamental, tão importante quanto o é da medicina, porque ele trata essa interferência espiritual, essa patologia espiritual, de uma forma
competente, ensinando àquele que é vítima desse processo que ele precisa fazer um movimento de ruptura de sintonia através da renovação moral, da transformação interior, e com essa transformação interior a pessoa se libera da obsessão, libera-se do quadro depressivo e cresce, porque aprende espiritismo, aprende sobre si mesmo e avança para o seu processo evolutivo, e às vezes a pessoa olha para trás depois e agradece aquela depressão que teve, seja de origem de uma interferência espiritual, seja uma depressão de origem da própria pessoa, das suas dificuldades psicológicas, familiares. Então, o Centro Espírita, ele é de fundamental importância para auxiliar aquele que vive a depressão ou que vive uma tristeza atrapalhada, que vai se convertendo em depressão. Ele ajuda a pessoa a encontrar novos caminhos e a encontrar novas motivações para viver. Alberto, nossos agradecimentos a você e esperamos você no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.